Olá, pastor Nicolas Gonzalez, é o nosso primeiro convidado especial, convidado de honra, o pastor da nossa igreja. Então, pode-se apresentar assim, de uma maneira rápida, também para quem ainda não o conhece? Olá a todos, como a Catarina disse, obrigado pelo convite. Meu nome é Nicolas Gonzalez, eu nasci na Argentina e já há alguns anos já andamos aí por vários lugares e você vai ficar por dentro de tudo isso. Muito bem. Então, e que idade tem, assim, também para as pessoas perceberem que é um pastor velhinho? Eu tenho 35 anos já, ontem estava com 18, já estou com 35 anos. Isto, enfim, passa rápido, não é? Então, para começar e para nos ajudar também assim a perceber os seus gostos, quem é que é, para além do seu nome e que veio da Argentina, temos um jogo, isto ou aquilo. Basicamente eu vou fazer algumas perguntas e responde aquilo que prefere. Ok, vamos lá jogar. Então, escolheria nunca mais poder usar um dispositivo eletrónico ou nunca mais poder usar papel na vida? Essa me pegou, hein? É difícil. Talvez hoje, né? Talvez pelo hoje, escolheria aparelhos eletrônicos. Aparelhos? Nunca mais usar aparelho eletrónico? Ou usar sempre aparelho eletrónico? Eu acho que usar sempre. Usar sempre? Yeah. Pois, por um lado é bom, né? Não se Sim. gasta Não, papel. por isso que eu disse, pensando no hoje, eu acredito que... Pronto. Mas não há nada como um bom papelinho Sim, ali para claro. mexer. Mas Com certeza. pronto, ok, próxima. Se pudesse viajar no tempo, escolheria ir para o futuro ou para o passado? Para o futuro. Futuro? Porquê? Yeah. Porque o passado eu já conheço, né? O futuro ainda não sei. No entanto, o passado dá para nós percebermos para além do ler, né? Há coisas Sim. que não devem estar escritas. Mas o futuro é curiosidade. Yeah, é isso. Ok. Então, e gosta mais de cozinhar em casa ou comer fora? Quer dizer, sabe cozinhar, pelo menos Sei grelhados. sei cozinhar. Por acaso, grelhado isso é comigo. Mas claro, eu prefiro Comer fora, comer fora. Acho que essa aí não tem muita dificuldade. Se tivesse um superpoder, preferia voar ou ser invisível? Invisível. Invisível? Yeah. Porquê? Porque tem vantagens, não é? Poderia estar em vários lugares, muitos lugares, não é? E que ninguém percebesse. Boa. Então, e mais uma. Se pudesse viver num mundo, preferia que todos dançassem. Por exemplo, um género de musical. Estava a viver num mundo, toca uma música, toda a gente começa a dançar, ou então num mundo em que sempre que falam estão a cantar. Por exemplo, eu gostava a cantar com Dançar. Toda a gente Toda a gente a toca dançar. uma música, toda a gente a dançar. Boa. Eu não sei cantar. Então, mas assim toda a gente Eu sabia. Se calhar era mau. Então, e a última. Preferia ser careca para a vida inteira ou nunca poder cortar as unhas? Nunca poder cortar as unhas? Sim. Não, careca. Careca. Ok, boa. Eu gosto das unhas curtinhas. Aí. Então, fale-nos um pouco sobre a sua infância, passando aqui o jogo. Então vamos lá, para de jogar, vamos falar a sério agora, né? Assim, minha infância foi uma infância muito feliz, né? Muito feliz naquilo que nós conhecíamos, né? Naquilo que nós tínhamos o conhecimento. Não foi uma infância triste, foi uma infância de muitas brincadeiras. Eu tenho muitas lembranças de brincadeiras que nós fazíamos aí de criança. Lembro-me de todos os meus amigos, tenho muito fresca essas memórias, né? Foram coisas que ficaram marcadas das muitas brincadeiras, né? Uma infância muito feliz. Talvez se hoje eu olho para trás, talvez era uma infância com muitas necessidades, mas naquele momento, pelo conhecimento que nós tínhamos, né, das coisas e daquilo que nós poderíamos ter, talvez nós não sentíamos falta de nada, né? Criança, bastava ali uma bola de futebol e a gente estava feliz. Então foi uma infância muito feliz mesmo.
No sítio onde nasceu, foi onde? Qual é o nome? Foi na Argentina, para quem mais ou menos se situa ali geograficamente, né? Fica a 1000 quilômetros da capital, de Buenos Aires, 980 quilômetros. É uma cidade chamada Bela Vista, uma província de uma cidade chamada Corrientes, é no norte da Argentina. Ok, então é uma... Ou seja, em comparação aqui com Portugal, seria mais ou menos o que de Portugal? É uma cidade do interior do Alentejo. Ok. Bem Alentejo, bem interior, ruas de terra, é bem assim mesmo. No entanto, era um sítio que tinha muitas crianças. Muitas, sim, muitas crianças. A diferença é que tem muitas crianças. Era um bairro assim, cheio de crianças, muitas crianças mesmo. Portanto, apesar da dificuldade, havia sempre com quem brincar. Muita diversão, havia muita diversão e interessante que as brincadeiras mudavam conforme talvez na Argentina tem muitas brincadeiras de épocas. Né? No calor, aquelas brincadeiras, a gente enchia aqueles balões com água, a gente saía pelas ruas a jogar aquilo nas pessoas e era muito divertido. Depois no inverno era outro estilo de brincadeira, né? Mas era uma infância muito divertida e agitada, né? Sim, por exemplo, nós temos 10 anos de diferença. Eu lembro-me que eu também ia brincar para a rua, mas se calhar as crianças de hoje em dia, por exemplo, já vão menos aqui em Portugal. Já é diferente. Mas se calhar também não ia tanto e o meu tipo de brincadeiras também era diferente do seu. Por exemplo, sim. A minha mãe, eu ouço a falar que eles iam para a rua, jogavam um monte de coisas, juntavam-se todos, em termos, viviam numa praceta, juntavam-se todos e iam todos brincar. Eu já não tinha tanto isso, tinha para aí 2 pessoas da minha idade na minha rua. Na rua, sim. Mas também brincávamos e acho que isso se calhar aqui em Portugal está-se cada vez mais a perder. Sim, as pessoas, o índice de nascimento é muito baixo, não é? É diferente da Argentina, porque cada família tem no mínimo 3 ou 4, não é? Quando assim não tem mais, esse é o mínimo, não é? Eu venho de famílias muito numerosas, né? Minha avó teve 18 filhos, né? Que é o meu pai. Meu pai teve 5, né? Eu sou do meio. Eu tenho irmãos mais velhos e irmãos mais novos, né? Por exemplo, não sei se ainda tem contacto, mas ainda tem família na Argentina, certo? Toda a minha família está na Argentina. Por exemplo, agora na Argentina continua igual a como continua era? Da mesma maneira, Cada vez que eu vou lá, vejo as crianças a brincar na rua, na mesma rua de terra, porque a rua continua na mesma. E eu lembro-me que era eu um dia ali, né? Era eu um dia ali a brincar como as crianças agora, hoje em dia, né? A rua continua a mesma, os vizinhos continuam mesmo, né? Então, muitos tiveram ali filhos, os filhos já tiveram netos e pronto, e continuam essas brincadeiras aí de rua, né? Isso é bom. Mas se olhando para trás, estava a dizer que via que para além dessa felicidade toda, haviam algumas dificuldades. Muitas dificuldades. Teve períodos muito difíceis que meu pai ficou desempregado, não arranjava emprego e nada. E então a gente teve que, como disse, teve que se virar, né? Eu lembro-me com meu irmão mais pequeno, a gente saía pro campo a caçar passarinhos e para que minha avó pudesse cozinhar e para que a gente possa comer e tudo aquilo. E já não era uma brincadeira, era mesmo por necessidade, né? E é um bairro muito humilde, né? muito pobre assim. E então nós passamos por essas dificuldades também, né? Essas dificuldades de não ter mesmo. Eu lembro que nós trazíamos ali as coisas, minha mãe chorava, minha mãe não queria fazer, porque sentia aquele... minha avó com toda a alegria ia lá, despenava os pássaros e a gente comia e minha avó sempre plantava alguma coisa lá atrás e sempre havia um acompanhamento para aquilo, né? Pronto, e foi assim, né? Foi assim. Ok. Então depois da infância vem a adolescência, aquela fase complicada. Como é que era o pastor nessa altura? Talvez muito rebelde, ainda procurando a identidade, não é? Procurando a identidade. Nunca fui o melhor aluno na escola, nem nada disso, longe de mim. Talvez porque não queria mesmo, né? Não queria mesmo. Talvez não dava importância naquilo. Mas eu lembro-me, em tempo de escola,
chegou ali, eu estava no 6º ano e eu estava migrando ali para o 7º ano. E minha mãe, eu venho de uns pais que não tem 2º grau, minha mãe tem 3º grau do primeiro ciclo, né? Okay. Então não importava muito o estudo, para eles não importava muito. E então quando eu ia migrar para o 7º ano, já meu irmão já tinha deixado a escola, deixou no 8º ano. E eu, quando eu ia migrar para o 7º ano, eu queria estudar, ainda que não era o melhor aluno, nada daquilo, mas eu sabia no fundo que eu precisava daquilo. E então eu mesmo fui lá, apanhei os papéis na escola toda, com 12 anos, fui lá apanhar os papéis na escola toda, preenchi tudo aquilo e só disse à minha mãe, olha mãe, assina isso aqui que eu vou continuar a estudar. E foi assim, continuei a estudar, com todas as dificuldades que nós tínhamos, né? Porque não sei se vocês sabem, não sei, quem está a nos ouvir, não sei se sabem, na Argentina todas as escolas têm uniformes. E então, além de você fazer inscrição e tudo mais, você precisa comprar o uniforme da escola, né? Okay. Geralmente para os homens calça social, né? Calça social que chama? Deve ser calça formal aqui. Formal, uma camisa e gravata, né? Em todas as escolas. E então, pronto, e meus pais tiveram que comprar aquilo lá porque eu queria continuar a estudar. E era uma coisa cara? Sim, geralmente tem que pelo menos ter dois uniformes, digamos assim, né? Então era ali um gasto que você teria que se fazer, né? Mas pronto, continuei e graças a Deus continuei. Graças a Deus continuei. Boa. Continuo e rebelde, pelo que estava Rebelde, eu pintei o cabelo já de todas as cores que você imagina, já tive azul, amarelo, verde. Qual é que foi que ficava assim bem melhor? Para não sei qual ficava pior. Uma vez eu pintei de azul. Cheguei na escola, era uma escola assim, conceituada, né? Também não, naquela altura também, né? Estou a falar muitos anos atrás. Sim. E eu cheguei ali na porta, nós chamamos de preceptora, a pessoa que fica na porta ali. Okay. Não me deixava entrar, e eu queria entrar para a escola e disse, não, com esse cabelo tu não entras aqui, não sei o quê. E ela, depois de muita conversa, me deixou entrar, me disse, mas amanhã se você vir com esse cabelo, você não entra aqui. E aí, pronto, imagina o cabelo azul, e eu voltei para casa e disse, mãe, amanhã não vai me deixar entrar na escola, eu preciso dar um jeito nisso. E a brilhante ideia foi de tingir aquilo de preto. Imagina, aquilo lá era preto na sombra, mas quando eu ia pro sol, aquilo lá era um azul e preto. Mas pronto, rebelde nesse sentido de eu saber as coisas e não querer fazer, sabe, nessa fase. E pronto, talvez dava o lugar de pessoas inteligentes, eu cedia meu lugar a outros e não me importava aquilo, né? Era mais nesse sentido. Estudava só para tirar aquelas notas. Para passar e mais nada. Eu lembro-me numa aula de inglês, eu estava feliz porque tinha tirado 7, porque a nota máxima lá é 10. Ok. Mas agora estava a ver 7 e era negativa. Né? Então a nota máxima é 10. A partir de 6,5, 7 já é uma nota, já passaste, né? E eu contente e feliz porque tinha tirado uma nota 7 e eu vendo as minhas amigas ali colegas de escola chorar e eu disse, então não passaste. E eu sabia que elas falavam fluentemente inglês, né? Eu disse, então não passaste? Não, tiramos 9,5. Tipo, faltava meio para 10, nota máxima. E eu disse, deixa pra era nesse sentido, E depois, pronto, aprontava demais e pronto. E eu fui o que não fui o que mais apanhei em casa, fui o único que apanhei em casa. Era nesse nível de aprontava demais. Porque é o irmão mais ou menos do meio. Do meio, era do meio. Eu aprontava com o meu irmão mais pequeno, eu aprontava com o meu irmão mais velho e sempre sobrava para mim. Pois. Ou às vezes os irmãos do meio também ficam mais protegidos. Não sei. Passam despercebidos. No seu caso não, não é? No caso não. Ok, então passando a parte aí da juventude, da adolescência, dizendo, depois quando é que saiu da Argentina? E eu então saí primeiro da minha casa. Eu saí da minha casa com 18 anos. Eu queria trabalhar e ali na cidade onde eu trabalho que tinha era o campo. Eu já tinha terminado a escola, mas eu estava lá no meio do campo a trabalhar e no sol e a carpir e a limpar e pronto. E um dia eu passou pela minha cabeça e disse, não, eu não quero isso aqui, não vou ficar aqui e pronto. Eu juntei as moedas que tinha, o dinheiro que tinha,
falei com uma tia que morava em Buenos Aires e apanhei o autocarro e fui embora. 1000 quilômetros. E aí nunca mais voltei na minha casa. Buenos Aires, que já é uma cidade... 1000 quilômetros, sim. É uma cidade muito grande, já é a capital, né? São milhões de pessoas e tudo. E então fui para lá com 18 anos. Depois nunca mais voltei à minha casa, a morar na minha casa. Uhum. Depois foi em busca de algo para... Sim, de algo diferente. Eu sempre fui uma pessoa que não se conformou com nada, né? Então viajei para Buenos Aires para poder trabalhar e ser de alguma maneira ou alcançar algumas outras coisas que as pessoas estavam ali e jamais iriam alcançar naquele lugar, né? Esse era o meu pensamento. Não foi fácil porque eu tive que ir para Buenos Aires e a primeira não deu certo. Eu gastei todo o dinheiro que tinha andando de autocarro, procurando trabalho e tive que voltar embora. Voltar embora no mesmo lugar que eu não queria estar. Né? Voltei no campo, voltei com a enxada na mão, voltei a limpar a coisa, voltei a colher ali coisas que eles plantam no campo, né? Mas eu sou teimoso, né? E então voltei de novo, apanhei o dinheiro que tinha juntado e voltei de novo para Buenos Aires e aí já nunca mais. Aí consegui trabalho e aí a minha vida foi se acertando, né? E comecei a trabalhar e aí nunca mais voltei para minha casa. Isso foi preciso alguma força de vontade, porque voltando para o sítio onde estava, podia-se ter conformado com a realidade do resto da sua família, dos amigos. Como havia pessoas ali que tinham saído porque a façanha lá na cidade é tipo sair dali. Olha, e as pessoas ficam a saber porque a cidade é uma cidade muito pequena, né? Então o grande desafio é tipo sair dali e não voltar mais. Mas muitas pessoas tinham saído e tinham voltado e depois pararam, desistiram porque não é fácil. Não é fácil ficar sozinho, né? Mas tem que ter muita força de vontade. E então minha mãe disse, olha, você é louco, você tem que ficar aqui, não sei o quê. E disse, não vou ficar aqui não. E eu juntei dinheiro de novo e fui embora. Fui embora de novo para Buenos Aires e pronto, e as coisas começaram a acontecer ali. Ok, então os seus pais tinham mais medo que se não conseguisse do que propriamente... Sim. É assim, nunca claro que estou a falar da limitação do conhecimento dos meus pais, da minha mãe, principalmente que ficava, né, ali conosco. Nunca tive palavras de ânimo, tipo, nunca minha mãe disse, olha, vai lá que vai dar certo. Não, pelo contrário. Minha mãe diz, isso não vai dar certo, você não vai dar certo, e eu fui crescendo com isso, claro que não é por maldade, mas talvez pela ignorância da minha mãe, só recebi essas palavras, você não vai dar certo, isso aí não vai dar, não. Sim. E aquele medo dos pais com os filhos depois poderem passar mal também? Pode ser, claro, por isso, dentro da ignorância, eu acho que a única defesa que ela tinha era falar essas coisas, talvez para me fazer desistir. Mas eu levava isso pelo outro lado, já que não acredita em mim. Agora é que vou mostrar. Agora que vou fazer. E sempre foi assim, né? Ok. Então, e hoje em dia é pastor? Hoje em dia já... Aqui da nossa igreja, mas já foi também de outras igrejas, não é? Já. O que é que o levou? Porque não era de uma família cristã. Não. Minha família é totalmente católica, a vida toda. Para quem está a ouvir, o norte da Argentina é o cinturão da resistência no que se diz a idolatria na Argentina. O norte é fortíssimo. A idolatria, os altares, os sacrifícios. Então, eu venho dessa tradição totalmente católica, totalmente nesse sentido, não é? Mas praticava isso quando vivia lá ou quando era criança, meio... obrigadamente, né? Obrigada, tive que ir, porque minha mãe me obrigava, mas eu fui expulso, acho que no segundo ano, eu acho que eu fui expulso lá expulsavam... Expulsavam, aprontava, tinha que se ir embora, e pronto, eu entrei nessa lista. E depois, assim, nunca a gente não ia na missa nos domingos, nem nada daquilo, mas tinha aquilo como tradição, né? Tinha altares dentro de casa, acendia vela aos santos e aquela coisa toda. Só que quando eu vou para Buenos Aires, né? Ali eu entrei trabalhando numa empresa e ali havia um jovem que me levou para a igreja, que é o Bruno. O Bruno me levou para a igreja e foi o primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica. Okay. Foi numa reunião de jovem que eu fui, ele convidou-me e eu fui ali e tive o primeiro contato com o jovem, né? com um contexto diferente, né?
E nessa altura tinha o cabelo de cor, só para... Tinha o cabelo muito comprido, não dava para ver as orelhas, tinha mesmo assim todo o cabelo bem grande, mas estava maneira porque estava trabalhando, então não podia ter... Porque é engraçado olhar para si assim Não, e tentar imaginar... Não dá, dá, né? não dá. Não dá, ok. Então, estava a dizer que o Bruno levou para a igreja e o que é que achou da igreja? Assim, na primeira reunião durei 20 minutos. 20 minutos, Ok. não gostei daquilo, eu achei aquilo um bando de loucos ali, né? Eu via o Bruno ali e tal. E pronto, vamos orar, e a oração, tipo, já era algo que não estava dentro do meu contexto habitual, né? E então, durei 20 minutos. Eu lembro-me que eles comentaram sobre Jó e deu um desespero, porque só falaram que o homem perdeu filho, o homem perdeu mulher, o homem perdeu gado, o homem perdeu animais, caiu dentro da casa, morreu todo mundo e aí eu desesperado e o rapaz que estava a explicar isso parou ali. E eu levantei a mão no meio da reunião e disse, então, e a história do homem? Só ficou ali? E aí pronto, eles tiveram que me explicar, não, olha, Deus fez grandes coisas na vida daquele homem, multiplicou as coisas e tudo mais. Tá. Durei 20 minutos, fui-me embora para casa e pronto. Mas olha, foi mesmo muito bom. E daí nunca mais saí. Então, como é que aconteceu essa conversão? E assim, continuei a ir à igreja, o Bruno sempre me explicando as coisas, como é que aconteciam as coisas, né? É porque é um contexto totalmente diferente. Né? Muitas vezes a gente quer que as pessoas venham à igreja e entendam tudo, porque se faz isso, porque se faz o outro. Né? E claro, e não vão entender, não é? Não, porque é uma realidade diferente. E se você sair de uma realidade e vai para outra, muito menos. E então o Bruno foi muito, muito paciente nesse sentido, explicou-me tudo, por que eles faziam isso, por que faziam aquilo e aquela coisa toda. E então eu comecei a estudar, já comecei a fazer o seminário ali na igreja que eles tinham, porque eu queria conhecer, queria saber, né? E então comecei a fazer o seminário ali na igreja. O seminário seria um género de escola bíblica? Sim, escola bíblica que aí a própria igreja tinha, né? Uhum. E pronto, foi esse seminário, a escola bíblica que tinham, né? Separada por módulos e matérias e aquela coisa toda, e pronto. E depois então fui fazer também teologia, que estuda as coisas de Deus, né? Uhum. E pronto, e ali fui me aprofundando naquilo, fui lendo aquilo e me apaixonei por aquilo. Fiz. No meio disso tudo, não pensou logo em ser pastor? Não, nem pensava, jamais. Foi mais numa de buscar conhecimento para saber quem era Deus. Sim. O planejamento da vida sempre era trabalhar e constituir família e tudo mais, e sempre tentar ajudar de alguma maneira. Eu me coloquei nessa posição de ajudar as pessoas, né? Uhum. De ajudar alguém ou que poderia ser útil para alguém com esse conhecimento, não é? Mas nunca pensei em ser pastor, nem nada daquilo, não passava pela minha cabeça isso, não. O que é que queria ser quando era pequeno? Quando era pequeno eu queria ser jogador de futebol, né? Andei ali no futebol muitos anos, eu lembro que um tio, cheguei da escola, e eu tinha 6 anos mais ou menos, cheguei da escola e meu tio disse, você quer jogar bola? Olha, quero. Então meu tio, eu lembro-me a cena muito fresca na memória, eu tinha 6 anos. Meu tio me apanhou na minha mão e me levou, porque em frente da casa da minha mãe tem um estádio, né, de futebol. E me levou ali, e então andei ali muitos e muitos anos, conheci muitas cidades, viajei por muitos lugares, jogando futebol. E então disse, essa vida que eu quero, né? E até tem algum talentozinho, pelo que eu ouço dizer dos nossos... Mais ou menos, a gente tenta, né? E então eu queria ser isso, jogador de futebol até os 17 anos, que era a idade assim, limite. Tentei, né? Andei ali em alguns clubes da Argentina e pronto, e depois tive que decidir, ou eu continuo nisso ou eu vou trabalhar e estudar e pronto. E foi isso, né? Mas sempre não pensei outra coisa a não ser isso. Depois que comecei a trabalhar, pronto, só queria trabalhar e dava pouco tempo para o resto. Exatamente, yeah. Muito bem, então entretanto casou. Casei com uma brasileira. Porque depois foi para o Brasil, nós saltámos esta parte. Só depois, mas eu conheci ela na Argentina. Ok. Minha esposa morou na Argentina 5 anos. Ela vem de pais missionários também e estavam lá na Argentina.
E então a gente tinha uma amiga em comum, e a igreja que o Bruno me levou tinha uma amiga que conhecia ela. E, pronto, e aí... Apresentar. Essa daí chamava-se Jorgelina, né? Jorgelina apanhou meu número, apanhou o número dela, cruzou ali os números, dizendo que um queria o número do outro e a gente terminou casando. Uma grande casamenteira. Grande casamenteira, coitada. Yeah. Ok, entretanto, tens 2 filhos. Sim, pronto. Casei com 21 anos e fui embora para o Brasil. Yeah. Fui morar no Brasil. Era mais fácil para mim. Eu já estava há 3 ou 4 anos morando sozinho. Né? Então, para mim era muito mais fácil ir para o Brasil do que minha esposa ficar na Argentina. Ela é filha única, né? E então era muito mais fácil para mim ir para o Brasil do que ela ficar na Argentina. E decidimos ir para o Brasil. Yeah. E tinha, não sei se sabe, mas por exemplo, a sua esposa, ela estava a dizer que é filha de pais missionários. Sim. Portanto, ela viajou também por vários países, sim, ou seja, ela também devia estar habituada a mudar de cultura. Sim. No Brasil eles mudavam muito de cidades, né? No Brasil eles mudavam há 3, 4 meses e iam para outra cidade. 4, 5 meses e iam para outra cidade. Claro, isso afetou ela também hoje em dia, por ser uma pessoa assim muito na dela. Não teve muitos amigos ali, ou tinha amigos tipo 3, 4 meses e faziam amizade, já tinham que mudar de novo. E pronto, e foi assim. E depois também viveram em outros países e já estava na Argentina já. Mas decidimos ir para o Brasil. Eu decidi ir para o Brasil, não falava assim grande coisa em português. Mas era isso que eu estava a pensar, como é que vocês se conheceram melhor, sendo que ela falava português? Ela falava espanhol, não é? Ela falava. Ela falava espanhol comigo, mas eu não entendia nada. Quando eu conheci ela, zero português, né? E então tive que aprender. E ela falava bem espanhol? Falava bem espanhol, já estava ali já há uns 3 anos já, quando eu conheci. Já estava ali, sim, há 2, 3 anos já estava ali, né, quando a gente se conheceu, e então já falava espanhol também e tal. Mas eu não falava nada de português e não entendia, porque tem 2 fases do idioma, né? Primeiro você entende e depois você fala, né? E então eu estava nessa coisa, mas aprendimos. E português até acho que não é uma língua muito fácil de aprender. É bem difícil. É bem difícil por causa das regras. Por causa das regras. Em espanhol não tem muitas regras de som. O português é uma língua de som. Se não pronuncia bem essa palavra, que em espanhol é palavra, né? Sai tudo de contexto, então é complicado. Ok, então, queria ser futebolista, acabou a ser pastor, foi viver para o Brasil, casou-se aos 21. E é como, parece que eu deixei, tipo, as coisas acontecerem, né? Parece, eu larguei tudo, como é que chama a coisa do barco? Leme? Não sei. Não sei, okay. Pronto, é o timão, né? O que chama, né? Mas pronto. Parece que eu larguei aquilo do barco e eu deixei que tipo, as ondas levassem para onde que... Não fiz mais força por nada, assim, no sentido de eu querer impor alguma coisa, talvez. Deixei que as coisas acontecessem naturalmente, né? E então fui para o Brasil e no ano de 2011 eu fui separado ao Ministério de Pastor. Né? Nunca queria assim, estar 100% na igreja. Então esse foi o combinado. Eu vou trabalhar, sempre tive trabalhos muito bom, e então sempre fui voluntário. Okay. Desde 2011 e eu fui sempre voluntário assim na igreja, e no que eles precisarem eu estava sempre disponível, né? Mas foi com 21 anos. Yeah. Já agora, então, que tipo de ministérios é que serviu na igreja? Na igreja, olha, eu gostava de ficar na porta, gostava muito de ficar na porta, gostava muito de limpar, né, a igreja e arrumar tudo. E sempre foi nesse sentido Essas áreas. De trabalhar ali com contato com as pessoas e pronto. Depois eu comecei a pregar, comecei a dirigir reunião de jovem, né? Já na Argentina dirigia a reunião de jovens, essas coisas, né? Ou seja, estava mais relacionado à parte dos jovens e à parte, pronto, dos trabalhos normais da igreja, quando fosse preciso. Sim. E pronto, em 2011, quando eu fui separado a pastor,
fomos cuidar de uma igreja, não é? Fomos já estar à frente de uma igreja. E que tipo de igreja? Mais ou menos assim como a nossa, gigante, pequenina? Sempre, quando se pensa em Brasil, o Brasil é só coisas grandes, né? Estamos a falar de igrejas de mais de 100 pessoas sempre. Porque no Brasil por exemplo, aqui a maioria é católica. Ou sim, então, sim. não, mesmo não seja praticante, sim. diz maior parte talvez católica. Sim, no Brasil dizem que são evangélicos. Pois, é uma porcentagem já maior. É uma porcentagem maior. Há alguns anos estava 50-50. Hoje já não sei como está ali as porcentagens de evangélicos e católicos. Mas sempre muita igreja, sempre muita gente nas igrejas. Sim, dirigimos, no tempo que nós ficamos lá, moramos no Brasil 8 anos. Foram 3 igrejas. 3 igrejas diferentes. Por causa dessa necessidade de ter necessidade de alguém que cuidasse dessas pessoas que estão ali. E pronto, e nós sempre disponíveis para isso, sempre voluntário. E era pastor, como era voluntário, haviam mais pastores na mesma igreja, ou era o único? Geralmente havia mais na minha condição também. Ou eram já reformados, ou eram também voluntários e estavam ali a ajudar, mas sempre tinha que ter alguém responsável, mesmo voluntário ser responsável daquilo. Era nesse sentido. Sim, é importante também para conseguirem coordenar todas as outras coisas, não é? Tem que ter sempre um responsável. Pronto. E aos 21 anos, mais ou menos, 2011, nós fomos separados e aos 24 eu tive meu primeiro filho. 24 anos. É uma boa idade para ter filho, não é? Pois, eu já não chego lá. Mas também é uma realidade diferente, lá está. Sim. Que aqui é mais complicado sair de casa aos 18 anos, é mais complicado ter filhos antes dos 25, a menos que sejam casos específicos. Sim. Agora, a ideia do casar, construir casa, são países completamente diferentes no que toca a isso também. Sim. E a ideia também da parte de dar educação também é diferente, não é? Sim. Por exemplo, pelo que eu percebi, na Argentina não era obrigatório estudar até o 12º ano. Não, isso vai de... Pois, por exemplo, e é uma pena porque muitas crianças chegam ali 10, 12 anos, já... Acabam. Portanto, são realidades de muito culturas diferente. completamente diferentes. E o pastor melhor do que... Sim, são culturas totalmente diferentes. Posso dizer. Então, e para além de pastor, estava a dizer como trabalho por pastor voluntário, trabalhava no quê? Eu trabalhei ali, quando eu cheguei no Brasil, em 2011, eu comecei a trabalhar ali na Coca-Cola, na empresa de Coca-Cola. Coca-Cola foi uma benção, para a minha vida, porque foi a empresa que pagou as minhas faculdades. Eu passei alguns concursos e o projeto pessoal ali da empresa era isso, era formar as pessoas. E então eu passei no processo de escolha ali e pronto, e ganhei a bolsa total ali da empresa. E então a empresa investiu muito, porque achava que ficava lá pro resto da vida, E pronto, não era esses os meus planos. E então sempre trabalhei ali até 2015. Até 2015, quando eu tive que sair porque eu tinha outros planos. Eu queria montar uma empresa e então em 2015 eu saí de lá, da Coca-Cola. E chegou a montar essa empresa? Montamos em 2015, Em 2015 montamos a empresa. Eram lojas, E de tudo, roupas, brinquedos, coisas para casa e tudo. E então montamos isso em 2015 e deu muito certo. E daí só trabalhei naquilo. Trabalhei com a família, Trabalhava ali com minha esposa, com minha sogra. Então era uma empresa familiar. E era fácil gerir esse trabalho, porque ser dono de uma empresa requer muito fácil. trabalho. Mas a igreja conseguia gerir? Sim. Era assim, eu trabalhava só até 5h30 da tarde, todo dia. Então 5h30 da tarde aquilo fechava. E de resto dava para gerir muita coisa. Dava para continuar fazendo as atividades da igreja, evangelismo,
visitas, reuniões, não atrapalhava em nada, né? Aquilo lá só trabalhava de segunda a sábado. E foi muito bom, foi um período muito bom. Foi uma experiência, né? Foi uma experiência muito boa. E depois veio para Portugal? E depois, em 2019, no auge de tudo aquilo, no auge mesmo, aquilo lá já estava já com 3 anos, quase 4 anos já de empresa, então já as coisas já tinham se estabelecido tudo. Nós tivemos que mudar de casa porque nós havíamos perdido a casa para a empresa, né? Nós fizemos enquanto eu trabalhava e eu ia fazendo o armazém, não é? E então foi uma boa saída de casa, né? Nós perdemos tudo aquilo lá por causa da empresa, porque foi aumentando, foi crescendo, e então nós tivemos que construir inteira ali para lojas, né? E então, no auge, assim, nós recebemos uma palavra que nós iríamos vir para a Europa. Sem nunca ter vindo para a Europa, sem conhecer ninguém aqui, nós recebemos isso em 2018. E já alguma vez tinham pensado em vir? Nunca. Vida feita, né? Pois. Vida feita, 2 filhos, casa própria, carro, trabalho estável. Eu já tinha, na minha visão, já tinha conseguido tudo o que eu queria, né? Estava já formado, colocando meus conhecimentos para aquilo dar certo, né? Eu sou formado em logística também, e então colocando tudo aquilo para o funcionamento daquilo, aquilo tinha dado muito certo, e então nem pensava em outra coisa, né? E de repente, em 2018, numa reunião, Deus falou conosco que iria nos trazer para a Europa, né? Então, assim, isso preocupou porque quando Deus fala, Deus não falha. Isso já sabíamos já. E quando Deus aponta uma direção, Ele vai enviar, não tem como, né? E então eu fui me preparar também, estudar sobre vários países da Europa, porque a Europa é muito grande, né? Tem muitos países. Pois é. Não sei se é 50, eu acho, se não me falha a memória. E então fui estudar sobre vários países, aquilo que vinha na minha cabeça. E recebeu essa informação de Deus do género, sim, bora lá, ou ficou... É assim, nós sabíamos que viríamos, nós sabíamos que em algum momento, ou uma hora ou outra, nós iríamos vir. Mas é uma coisa muito interessante que nós não somos apegados a coisas. Isso é muito bom, porque de repente se você é apegado às coisas, isso vai te prender naquilo e vai fazer com que você relute contra aquilo. E então, como nós não somos apegados a coisas, então pronto, se isso acontecer, vai ser bênção e a gente vai ter que arrumar tudo isso aqui, não é? Vai ter que deixar organizado pelo menos isso aqui atrás. E não estavam com medo de qual é que era o país, qual é que era a língua? Não, para nós era mais uma aventura, né? Uma aventura ali, conhecer outras coisas e tal. E pronto, isso foi em 2018. Fui me preparar, fui fazer cursos, né? Aliás, eu fiz um dos melhores cursos da minha vida, né? É um curso americano chamado Perspectiva. E Perspectiva te dá uma perspectiva bíblica, histórica, cultural, né? Das coisas, não é? E então são 12 aulas com 12 professores diferentes, com 12 professores que já experimentaram coisas em outros lugares e viviam em contextos assim bem loucos mesmo, bem diferente. E então esse curso mudou assim a minha mentalidade de uma forma assim poderosa mesmo, tremenda. E pronto, e ficamos aguardando porque eu não tinha conhecimento de ninguém aqui. Eu não conhecia ninguém na Europa, não tinha amigos na Europa, não tinha pensamento de vir para a Europa. Mas ficamos aguardando a ver o que iria acontecer, né? Até que uma prima da minha esposa teve um sonho. E nesse sonho Deus falava com ela uma palavra que ela não entendia o que era. E ela então telefonou um dia e disse, olha, eu preciso lhe falar uma coisa, sonhei com vocês e Deus me falou uma palavra em sonho, mas eu não entendo, não sei o que é, né? E ela então veio a casa e disse, olha, a palavra que Deus me fala é alentejo. E eu lembro-me a cena perfeitamente na minha cabeça. Ela diz assim, a palavra é alentejo. Alentejo? Nunca tinha ouvido falar. Então eu apanho o telemóvel, vou lá no Google, eu meto lá Alentejo, pum. O único lugar no mundo que existe a palavra Alentejo é aqui em Portugal. A sério? Que engraçado. E então eu olhei para minha esposa e disse, olha, nós vamos para Portugal. Não sei como, mas vamos para Portugal, né, em 2018. E estamos aqui.
E estão aqui. Muito bem. Chegaram cá em? Chegamos cá em 2019, dia 23 de Foi julho. no ano seguinte. 23 de julho de 2019. Ainda foi um ano de espera. Um anito ali esperando, aguardando o que era. E pronto, e estamos aqui. E o que é que faziam enquanto esperavam? Porque às vezes esse processo da espera... É assim, continuamos a vida normal. Cuidando da igreja lá, que eu estava a cuidar. Trabalhando normal e vida normal. Vida normal sabendo que eu ia ir para a Europa. E como é que... Convicção total daquilo. Vivia a minha vida lá, mas sabendo que numa hora ou outra nós teríamos que juntar as nossas malas e ir embora. Começaram a ver no Google fotos de Portugal. Tudo. Já morei aqui em Portugal por todo lado. Eu já morei em Évora, já morei em tantos lugares aqui. Porque não sabíamos, não é? Não sabíamos. Comecei a ver tudo sobre Portugal, as regiões, o tamanho que Portugal tem, as cidades, não é? E pronto. Qual foi o sítio que gostou mais? O que nos atraía mais assim quando a gente começou a ver aquilo sempre foi Évora. Évora é giro. Évora é muito bom. E começamos a ver e sempre era Évora, assim, sempre passávamos por Évora, sempre íamos lá no Google, né, ver vídeos sobre Évora e não sei o quê, e pronto. Sempre foi Évora, mas assim, as procuras assim sempre foi ver vídeo de Évora e depois o mais interessante é uma sensação única de você estar vendo, um dia você está vendo um vídeo do lugar e de repente, alguns anos depois, você está no lugar do que você viu o vídeo. Isso aí é uma sensação impressionante. Yeah. Mas, no entanto, não acabou no Alentejo, quer dizer, estamos além do Tejo. Não, estamos além do Tejo, eu vim e pronto. E quem foi a ponte para nós virmos aqui foi o pastor Paulo Branco. Foi a ponte, também muito louco como aconteceu isso, foi muito louco. Meu sogro estava ali em São Paulo, né? Em São Paulo, nós moramos em São Paulo 100 km, que era uma cidade do interior de São Paulo. E meu sogro vai numa conferência ali que teve, um estudo bíblico, alguma coisa que ia se falar sobre a Europa, sobre as necessidades. E eu tinha consulta com meu filho. E desde sempre, desde criança, quem leva consulta, quem leva as vacinas, sou eu. Até hoje. E então eu tive que levá-lo, não sei se era vacina ou consulta, e então não consegui ir. E meu sogro disse, olha, vou lá, ouço tudo que tiver que escutar ali e eu trago para você as informações. Mas aquele dia ele estava ali falando com alguém na calçada, na rua, e disse, olha, meu genro recebeu um chamado para Alentejo. E uma pessoa passou assim, o pastor passou por trás e disse, Alentejo, isso é Portugal? É Portugal. Ah, não, espera aí. Essa pessoa disse, espera aí que eu tenho um amigo lá. Então, manda um WhatsApp para alguém daqui, dizendo, olha, tem uma família que tem um chamado para Portugal e eu queria saber se eu posso passar seu contato. E era o pastor Paulo Branco. No outro dia, quando eu encontro com meu sogro, ele me traz o contato e diz, olha, entre em contato com essa pessoa. E era o pastor Paulo Branco. E disse, olha, e a mensagem foi essa, pastor Paulo, olha, nós temos um chamado para Portugal e nós queremos ir de voluntário. Né? Nós queremos disponibilizar a nossa vida aí, a nossa família, para o que precisarem. E a resposta veio. E a resposta disse, olha, nós não somos tão grandes para não precisar da vossa ajuda. E pronto, foi essa a primeira conversa, foi a primeira mensagem que nós trocamos. E pronto, e deu-se todas as coisas e nós chegamos aqui sem saber o que nós iríamos fazer. Pois. Porque nós viemos de voluntário, arrumamos todas as coisas lá na loja, colocamos algumas pessoas e então iríamos continuar com isso. Né? E isso, de alguma maneira, iria nos sustentar aqui. Sim. Essa era a ideia, né? Pronto. E viemos. E depois, entretanto, vai parar aqui a nossa igreja? Vim parar aqui, na Invade, né? Cheguei ali, conversei com o pastor disse, olha, tem uma igreja que está sem pastor há algum tempo. Ele tinha conversado com isso, eu achei impressionante. Ele conversou comigo, ele me apanhou no aeroporto, nós estávamos a jantar. Do aeroporto ao jantar passou-se 5 horas, no máximo. E então ele me disse, depois do jantar, eu lembro que estava na sala dele, sentado, ele disse, olha amigos, tem uma igreja que está sem pastor. E pelo teu perfil, você vai dar muito certo naquela igreja. E tipo assim, o fulano me conhecia há 5 horas e já me tirou o perfil. E eu disse, olha, nunca precisar, eu estou aqui para ajudar. E então eu vim a primeira vez na igreja,
vim trazer uma palavra, eu lembro, Isaías capítulo 6, foi a primeira pregação. E pronto. E terminamos aqui na IVAD já há 4 anos. Estamos aqui há 4 anos já. E conhecendo a Igreja da Argentina, a Igreja do Brasil, assim em geral, não é? E a Igreja Portuguesa, no caso também a IVAD, e vendo na internet as coisas todas, dava-lhe algum receio do perfil de pastores, ou estava tranquilo? Não, estava tranquilo, assim, não conhecia a fundo, né? Claro, não conhecia a fundo a igreja, como que era a igreja. Mas... vinha disponível? Sim, vinha disponível, preparado. E eu sempre tive isso comigo, então eu vinha disponível e preparado, né? Eu sabia que estava à altura da situação, eu sabia que não ia passar aquelas coisas, e agora, o que eu vou falar, Sim. Não, porque eu sabia que naquela área eu estava preparado, estava muito preparado para aquilo, né? E isso foi muito bom porque de alguma maneira dá-te confiança, né? Dá-te confiança, que se estás ali para fazer aquilo, estás preparado para fazer aquilo. Então pronto, né? Isso foi assim, sempre tive isso comigo, né? E assim, de uma forma rápida, qual é que é a sua visão da igreja em si, em comparação àquilo que diz a palavra, mas também às várias culturas por onde já passou? Sim, é complicado porque em cada país vais encontrar uma igreja diferente. Parece que mas eles fazem isso e lá fazem aquilo e aqui fazem isso, ou aqui eles fazem isso e lá não, né? Tem essas coisas, né? Também pode ter a ver com a cultura. Exatamente. Deus é um Deus multicultural. Então Deus se revela em cada cultura de uma forma diferente. Então isso é o mais interessante dentro disso, é que Deus se manifesta em cada cultura de uma forma diferente, né? E então cada cultura vai assimilar Deus de uma forma diferente também, né? E então isso é muito interessante. A igreja da Argentina é diferente, muito diferente da igreja do Brasil. A igreja do Brasil é muito diferente da igreja de Portugal, né? Mas o que eu faço? Eu apanho o melhor das três. E eu apanho... Quem sou eu hoje? Eu sou o melhor dos três hoje. Eu sou aquela coisa boa da Argentina, aquela coisa boa do Brasil e aquela coisa boa de Portugal, né? E eu tento apanhar as coisas boas que vão me servir para alguma coisa, não é? Que vão me ajudar nisso. Então eu apanho a coisa boa da Argentina, do Brasil e de Portugal, e só essa mistura toda. Boa, que fixe. Então, sendo assim, acho que já temos aqui um bom tempo, senão depois os nossos espectadores ficam fartos de nos ouvir, mas de certeza que havia ainda muito mais coisas que podíamos pegar. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acredito que não. Eu acredito que mais ou menos é um resumo de tudo aquilo, né, que nós passamos e até onde nós chegamos hoje. Ok. Então, poderia deixar um conselho para os nossos ouvintes? Com certeza. Eu acredito que o melhor conselho é que talvez é não colocar limites a Deus, não é? Não colocar limites, não colocar Deus dentro do tempo, dentro do espaço, dentro de uma caixinha, porque Deus trabalha fora de tudo isso, né? Eu sou prova viva, né? Eu fui um dos improváveis que Deus fez ali muitos milagres, maravilhas, e hoje nós estamos aqui a relembrar, né? Com alegria tudo aquilo que nós passamos, talvez de dificuldade na altura, mas hoje estamos a lembrar com alegria e vemos Deus em todas as coisas, em cada tempo, em cada lugar, nós vemos a mão de Deus agindo e trabalhando. Então o conselho é esse: não limite a Deus em nada, porque Deus faz infinitamente mais, né, daquilo que nós pedimos e pensamos. Deus é maravilhoso. Então, obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo episódio. Até a próxima.